Porque o mundo clama por socorro. Pessoas clamam desesperadas nos 4 cantos da nossa cidade, do nosso país, do mundo, e não necessariamente são gritos expressos em alta voz, mas gritos da alma. Gritos que são ecoados e que somente a igreja de Cristo Jesus pode ouvir. Gritos de desespero, de pessoas que estão afundadas no pecado. E quando a gente pensa em pecado, em afundar no pecado, nós pensamos primeiramente nos pecados públicos, no drogado, numa prostituta, mas esquecemos daqueles que estão afundados em seus pecados privados. Em seu quarto trancado, um computador ligado, depois do horário do expediente, quando todo mundo sai, no descaso com sua esposa, com seus filhos, com seu marido. A essas profundas doenças não há nenhuma instituição humana que possa levar uma mensagem de esperança no cerne da questão. Somente a igreja de Cristo Jesus. Mas como? Existem coisas, meus irmãos, que, por exemplo, o Estado não pode fazer que nós podemos fazer. E uma das principais dessas atividades, eu aponto, podia destacar algumas, mas eu quero destacar uma que é a pregação do Evangelho. Porque Deus, embora eleja os fins, também elege o meio. E o meio pelo qual Ele escolheu para trazer pessoas das trevas para a luz é a pregação da palavra. A pregação do Santo Evangelho. A soberania de Deus sobre todas as áreas da nossa vida é uma verdade que nós professamos. É uma verdade que nós lemos nas Escrituras. Nós cantamos: Tu és soberano sobre os céus, sobre a terra, Tu és Senhor sobre tudo. O Senhor é soberano sobre todas as áreas da nossa vida. Mas aprove ao Senhor salvar pessoas por meio da loucura, por meio da pregação do Evangelho, que para o homem é loucura. Romanos 10:17 vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, de Deus. O clamor do mundo deve ser ouvido pela igreja, o clamor de almas mortas em seus delitos, em seus pecados. E nós, enquanto igreja, meus irmãos, nós não podemos negligenciar tamanha vocação. Não podemos negligenciar nossa vocação e não podemos tapar os nossos ouvidos para esses gritos. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versos 6 e 7. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Paulo está falando da gente. Nós somos os vasos de barro. Mas dentro de nós, dentro desse vaso, no poder de Deus, nós devemos pregar a mensagem de Cristo Jesus, que é o tesouro dentro do vaso de barro, a fim de que o Senhor salve os seus. Charles Spurgeon tem uma frase emblemática que diz que o Evangelho é como um leão enjaulado. Nós não precisamos defendê-lo, nós só precisamos deixar que ele saia da jaula. E a nossa função, meus irmãos, a minha função e a função do irmão, não é defender o Evangelho, porque Cristo não precisa de defesa. Deus não precisa de defesa. A nossa função, enquanto o Evangelho como leão, dentro de uma jaula, é abrir a jaula. E o Evangelho, como leão, pegará aqueles a quem Deus quiser salvar.